Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, meus irmãos, hoje e sempre. É com alegria que estamos de volta aqui para partilhar com vocês uma parte das Escrituras Sagradas. Faríamos isso naturalmente aos domingos, tanto pela manhã como à noite. Mas infelizmente temos sido impedidos por conta do isolamento. Então estamos usando o recurso do vídeo para expor as Escrituras para vocês. Hoje, queridos, nós exporemos um texto que está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o 10. Nessa sessão, o apóstolo vai mostrar para os efésios como eles viviam antes de conhecer a Cristo e depois de conhecer a Cristo. Aplicando para nós podemos falar como se o apóstolo estivesse falando para a gente hoje. O primeiro ponto que nós vamos ver se encontra nos versículos de 1 a 3, que o apóstolo mostra como os efésios viviam antes de conhecer a Cristo. Diz assim o texto sagrado: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então nós podemos observar como os efésios viviam antes de conhecerem a Jesus Cristo, que se aplica a nós. Podemos dizer como nós vivíamos antes de conhecermos a Jesus. A primeira coisa que o versículo 1 nos mostra é que nós estávamos mortos espiritualmente. Mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, espiritualmente mortos. Isso não significa dizer que aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados, eles tenham chegado ao nível mais alto ou mais baixo de depravação moral, de corrupção moral e espiritual. É possível que uma pessoa, mesmo neste estado, ela consiga fazer algum tipo de bem. É possível. Há pessoas que podemos considerar que são pessoas bondosas, mesmo estando elas mortas espiritualmente. Mas as obras, as boas coisas que uma pessoa morta espiritualmente faz, elas não são feitas para agradar a Deus, porque elas estão separadas de Deus. Elas não são feitas para glorificar o Senhor, porque elas são inimigas do Senhor. Essas obras são feitas para agradar o próprio eu. A segunda coisa que o texto nos mostra é que antes de conhecermos a Cristo, nós vivíamos seguindo o curso deste mundo. Ou seja, nós vivíamos conformados ou acomodados
ao mundo, ao sistema imposto pelo mundo. Vivíamos aceitando sem nenhum tipo de resistência os valores e padrões ditados pelo mundo, que são antagônicos aos valores do reino. Nós caminhávamos ao sabor do mundo. As coisas que o mundo ditavam e continua ditando, nós simplesmente as aceitávamos como se elas fossem normais. Faziam parte da vida. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 12, quando ele diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos acomodeis, não tomeis a forma deste século, porque era assim que nós vivíamos antes de conhecer a Cristo. A terceira coisa que o texto nos mostra é que nós vivíamos também obedecendo ao diabo. É isto que o texto nos diz. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é uma questão delicada, porque alguém poderia dizer o seguinte: obedecendo ao diabo? Mas se nós não obedecíamos a Deus, consequentemente nós obedecemos ao diabo. Exatamente, como diz o texto, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo é o inimigo de Deus. E tudo que ele oferece são coisas que não agradam a Deus, são coisas que estão fora dos padrões estabelecidos por Deus, são coisas que se constituirão na nossa vida pecado, transgressão contra a lei de Deus. A quarta coisa que o apóstolo nos mostra, que nós, como nós vivíamos antes de conhecer a Cristo, é que nós éramos escravos da carne. Ou seja, nós vivíamos segundo o que ditava a nossa natureza pecaminosa. Como diz o texto, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ora, meus irmãos, nós sabemos perfeitamente que a nossa carne, ela se inclina para o mal. Há uma inclinação da nossa carne para fazer aquilo que agrada a ela própria e não aquilo que agrada a Deus. Antes de conhecermos a Cristo, nós éramos escravos da nossa própria natureza pecaminosa. Nós fazíamos exatamente aquilo que nos dava na telha. Hoje existe uma citação que alguém sempre diz e usa erradamente: faça o que dita o seu coração. Siga o seu coração. Ora, meus irmãos, se a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, nós vamos seguir o nosso coração. Nós deveríamos seguir a palavra de Deus. Nós deveríamos seguir os ensinos das Escrituras. Mas sem Cristo, como nós vivíamos antes, sem Cristo, nós fazíamos a vontade da nossa própria carne. Aquilo que a carne ditava. Era isso que nós fazíamos. Nós éramos escravos da nossa própria carne. Nós não conseguíamos nos livrar dela.
A nossa carne havia se transformado no nosso maior inimigo. A sexta coisa que o apóstolo nos mostra nesse texto é que nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Resultado: nós estávamos sob a ira de Deus. A ira de Deus que esteve sobre Jesus Cristo lá na cruz. Se nós não estávamos com Cristo, então essa ira estava sobre nós. Nós vivíamos debaixo da ira de Deus, porque o Senhor é santo e Ele não tem parte nenhuma com o pecado. Portanto, a nossa vida antes de conhecer a Cristo era debaixo da ira de Deus. Esta era a nossa situação. E esta é a situação de todos aqueles que não conhecem a Jesus Cristo ainda. Mortos espiritualmente, seguindo o curso deste mundo, obedecendo ao diabo, escravos da carne e filhos da ira. Mas o apóstolo vai mostrar que houve uma mudança de vida quando aqueles crentes de Éfeso conheceram Jesus. Agora ele vai mostrar como era a vida deles depois de terem conhecido a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O que é que ele diz? Versículos 4 a 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora, o nosso status é diferente. A nossa posição agora é bem diferente da anterior. O texto nos mostra que nós agora estamos vivificados juntamente com Cristo. Nós vamos perceber que cada uma das proposições está ligada a Cristo, em Cristo, com Cristo, porque fora de Cristo nós não somos nada. Vivificados juntamente com Cristo. Antes os efésios estavam mortos, espiritualmente afastados de Deus, completamente. Mas o texto diz que Deus vos deu vida. Em outras palavras, Deus vos regenerou. Deus regenerou aqueles crentes. Deus regenerou a nós, nos dando agora uma nova vida, fazendo-nos nova criação. Isto aconteceu por causa da misericórdia e da graça de Deus, por causa do grande amor com que Ele nos amou, do grande amor que Deus tem pelos eleitos, por aquele que Ele escolheu para ser o seu povo. E Ele diz: pela graça sois salvos. Agora nós não estamos mais mortos. Agora nós somos vivificados. Agora nós somos regenerados. Agora nós estamos vivos para Deus. Com Cristo.
Outra coisa que ele nos diz, que nós agora também estamos ressuscitados juntamente com Cristo. Todos os que creem no sacrifício vicário de Cristo e o recebem como Senhor e Salvador, eles não estão mais mortos, eles foram ressuscitados juntamente com o Senhor Jesus. É isso que o texto nos diz aqui. E isto para uma nova vida. Aquela velha vida passou. E nós agora fomos ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Além de estarmos vivos hoje com Cristo, porque estávamos mortos antes, nós teremos parte na ressurreição final, para vivermos eternamente com o Senhor. Esta realmente é uma grande esperança. A esperança de todos nós, meus irmãos. A terceira coisa que o apóstolo nos mostra aqui é que agora a nossa vida, nesta nova posição, nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo. Assentados nos lugares celestiais em Cristo. O tempo verbal para nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo indica que os resultados foram imediatos e diretos logo após a nossa salvação. A salvação que nos foi concedida por Jesus. São resultados imediatos. Ressuscitados com Cristo e agora assentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Os lugares celestiais, meus irmãos, é o lugar onde Cristo está. É lá onde está a nossa herança, a herança do cristão. É de onde vêm as bênçãos que recebemos da parte do Pai. É onde está a igreja triunfante. A igreja daqueles que já estão com o Senhor. É lá. Esses são os lugares celestiais nos quais nós estamos assentados. A quarta coisa que o apóstolo nos fala, e que faz parte dessa nova posição em Cristo, é que nós somos objetos da graça e da bondade de Deus em Cristo. Apesar de nós, meus irmãos, apesar de nós, Deus nos vivificou em Cristo. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo para mostrar a sua graça e a sua bondade. Também em Cristo. Todas essas coisas estão ligadas a Jesus. Nada acontece na nossa vida fora de Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. Sem Cristo nós somos como ovelhas que não têm pastor, desgarradas, cada uma seguindo pelo seu caminho. Mas com Cristo nós agora estamos numa posição privilegiada, meus irmãos. E o apóstolo conclui com os versos 8 e 10, dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O apóstolo termina nos dizendo de forma clara que a nossa salvação, a nossa regeneração vem de Deus. É resultado da sua graça, da sua misericórdia,
é porque Deus nos quis salvar. E Ele fez isso colocando a fé no nosso coração, como uma dádiva, para que pudéssemos crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo diz, mediante a fé, pela graça sois salvos, mediante a fé. E esta fé, pela qual nós cremos salvificamente, ele mesmo diz, é dom de Deus. Isto para que nenhum de nós possa ou venha a dizer que temos alguma participação na nossa salvação. Não há mérito da nossa parte, nenhum. Deus não nos salvou porque viu em nós algum mérito, ou alguma coisa que tenhamos feito ou viéssemos a fazer, que pudesse fazê-lo nos salvar, ou levá-lo a nos salvar. Jamais, meus irmãos, jamais. Nós estávamos mortos. Nós não poderíamos fazer nada para Deus em prol da nossa salvação, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pura graça, graça da sua parte. E o apóstolo continua, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, até as nossas boas obras, que não são obras de caridade, mas obras de obediência, Deus já preparou para que nós andássemos nelas. Essas sim são obras agradáveis e aceitáveis ao Senhor. São obras de obediência. Cada vez que nós obedecemos ao Senhor, e devemos fazer isso continuamente, obedecendo às suas leis, caminhando com o Senhor, andando no Espírito, nós estamos praticando as obras que foram reservadas, que foram preparadas para que nós andássemos nelas. Meus irmãos, paremos um pouquinho e pensemos no privilégio que é termos a Jesus Cristo, nosso Senhor, como Salvador. Pessoas indignas como nós, pessoas que nunca fizeram nada para Deus. Se porventura fizemos alguma coisa boa nesta vida, fizemos para a nossa própria glória, para satisfazer o nosso próprio eu, para nos agradar, mas não motivados pelo amor a Deus ou ao próximo. E vem o Senhor e entrega a sua vida para morrer por nós e nos conceder a salvação gratuitamente, satisfazer a justiça do Pai, receber sobre si a ira que estava reservada para nós, porque éramos filhos da ira. E ele recebeu toda a ira do Pai lá na cruz, que era destinada a nós. E agora vivemos com ele e nos faz assentar nos lugares celestiais com ele. E ainda, meus irmãos, preparou obras de obediência para que nós andássemos nelas. Deveríamos pensar nisto. Estamos andando nessas obras de obediência que o Senhor preparou para nós? Estamos. Temos tido noção do privilégio que é ser do Senhor, pertencer a Ele.
fazer parte da sua família, estar ligado a Cristo, unido com Cristo. Percebemos, temos consciência desse privilégio, temos consciência disso, meus irmãos. São perguntas para que possamos refletir. Se refletirmos com sinceridade, com o coração aberto, nós vamos perceber, meus irmãos, que a vida inteira deveria ser para agradar ao Senhor, para fazer a sua vontade, para estar aos seus pés todo o tempo. Que o Senhor, meus irmãos, tenha muita misericórdia de nós e nos faça seguir a Ele até o fim. Amém.